está ali. Tem coincidência? 2, né? Na minha mente era 3, irmão. Aleluia. Mas não vamos ali ensaiar, irmãos. É bom porque, mesmo porque a gente até ensaia melhor. Pai, em nome de Jesus, uma vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da tua filha nas tuas mãos, meu Deus. Senhor, da glória, tu és aquele que fala o nosso coração e o nosso mente. Que o Senhor possa falar, Senhor, que ela possa entregar, Senhor, a tua igreja, meu Pai. Senhor, as palavras, Senhor, que vêm do alto dos céus. E que ela possa entregar, sem reserva, meu Pai, em nome de Jesus. Toma a vida da tua filha, Senhor, do alto da cabeça, plano dos pés. Senhor, agora que ela possa liberar a palavra que vem do trono do Senhor. Eu quero abençoar ela nesse momento, Senhor. E graças nós te damos. Toma também o dizimista do ofertante da tua casa. Que haja multiplicação no celeiro de cada um, meu Pai. Senhor, abençoa também este lugar. Que haja multiplicação sobre este lugar. Graças nós te damos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Volta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer aos irmãos que é um motivo de alegria recebido o convite para estar hoje aqui na casa do Senhor, trazendo a palavra. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 9. Aleluia. Quando nós recebemos uma oportunidade de estar na casa do Senhor, fazendo seja o que for, irmãos, até sentados, só para vir cultuar o Senhor sentado nessas cadeiras, o inimigo ele tenta de qualquer forma nos impedir de estar aqui na casa do Senhor. Quando o evangelista Anderson ele me convidou para estar a palavra do Senhor, estava ótimo. Quando foi hoje que eu comecei a estudar a palavra, o inimigo ele me sentou de uma tal forma como uma alergia que está tentando piscar os olhos. Estou vendo aqui torcendo assim, mas o Senhor vai dar um jeito. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em Lucas 20 e 9. Fala assim, a parábola dos lavradores maus. Vamos ler, irmãos, do 9 até o 16, para que venhamos entender a palavra. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou o servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram vazio. E tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo seja respeitado. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-o, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará outros à vinha. Ouvindo isto, eles disseram: não sejam assim. Aleluia. Irmãos, Jesus conta essa parábola em um momento de confronto. Glória a Deus. Aleluia. Um momento de confronto com os líderes religiosos. Eles estavam endurecidos, rejeitando, aleluia, rejeitando a verdade. E essa história é, na verdade, um espelho direto para eles. E também para nós. Que a parábola, irmãos, dos lavradores maus, ela conta a história de um homem que planta uma vinha. Aleluia. E quando ele planta, ele arrenda a lavradores e viaja. Aleluia. E nessa viagem
tempo da colheita, ele recebeu os frutos, ele manda os seus servos até a vinha, né? E quando os servos chegam lá, o que os lavradores fazem? Eles espancam e mandam embora vazio, com as mãos vazias. E, aleluia, então, ele, depois de tanto mandar os seus servos irem, e sempre eles voltarem com as mãos vazias, ele decide mandar o seu filho amado. Aleluia, porque pensando ele que mandando o filho, eles iriam respeitar, porque era o filho do dono, né? Do dono da vinha. Aleluia. Mas quando eles viram o filho, eles tiveram começaram a conversar entre si e pegaram e mataram. E trazendo, irmãos, para o nosso dia de hoje, o que significa a vinha? O que é que a vinha significa no nosso dia de hoje? A vinha é a vida que Deus nos confiou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus, irmãos, Ele nos entregou algo muito precioso. E nós podemos até nos perguntar: o que foi que Deus nos entregou com essa vinha? Ele nos entregou, irmãos, aleluia, Ele nos entregou, glória a Deus, nossa vida, nossa família, aleluia. Entregou dons, novos dons que o Senhor nos entregou, junto com essa vinha que o Senhor é a nossa vida. Ele entregou dons, aleluia. Entregou o nosso chamado, aleluia. Um chamado a qual Ele nos entregou. E nada disso é nosso por direito. Nós somos apenas, irmãos, administradores dessa vinha. Aleluia. Dessa vinha a qual o Senhor nos entregou, a qual o Senhor nos confiou. Ele nos confiou para nós, aleluia, apenas administrarmos a vinha que Ele nos entregou, que é a nossa vida. Aleluia. E a pergunta é, irmãos, que tipo de fruto nós temos produzido com o que o Senhor nos confiou? Qual é o fruto que nós temos produzido a cada dia dessa vinha? Essa é uma pergunta que fica, que os irmãos não precisam me responder, os irmãos respondam para si mesmo. Qual será o fruto que eu estou produzindo com essa vinha a qual o Senhor me entregou? Aleluia. Irmãos, e os servos? Os servos representam a voz de Deus. Aleluia. Que os irmãos lendo aqui a palavra, veem que aquele homem, ele enviou vários trabalhadores, vários servos até aqueles lavradores. E o que eles fizeram? Cada um que foi lá foram espancados. Aleluia. Os servos, irmãos, de hoje em dia são quem? Os profetas. Aleluia. São a palavra do Senhor, que também representam os servos, os alertas, as correções, até aquelas pessoas, irmãos, que Deus usa para nos direcionar. Amém? Mas olha uma questão. Aleluia. O que aconteceu? O que acontece hoje em dia também com esses servos a qual o Senhor nos dá? O Senhor nos envia aqui a palavra, que é até aquelas pessoas que nós não damos crédito algum, mas que é o Senhor, aleluia, que envia até nós. Nós fazemos o quê? Aqueles servos, eles foram ignorados, eles foram rejeitados e também foram feridos. Aleluia. E quantos profetas hoje em dia, pessoas que levam, que pregam a palavra hoje em dia, também sofrem isso, quando vão levar a palavra até aqueles necessitados. Às vezes chega num determinado local e começa a pregar que fazem logo, são logo ignorados. Tem pessoas que viram as costas para o que o Senhor tem para falar, não quer ouvir. Foi assim que fizeram com aquele filho amado, a qual o dono da vinha mandou, pensando que aquele seria ouvido porque era o herdeiro, era o filho querido daquele homem. Mas não, o que eles fizeram? Mataram. E é assim que muitas pessoas hoje em dia fazem, não recebem a palavra. Quando a palavra é lançada, as pessoas
ouvíssemos e guardássemos. Aleluia. E quem é o filho amado? O filho amado a qual a palavra se refere? Aquela pessoa era o filho amado daquele homem. E para nós, para aquela palavra do Senhor, o filho amado é Jesus. Aleluia. Aqui, irmãos, o ponto mais profundo é que mesmo sendo rejeitado várias vezes, o dono da vinha ainda envia o seu filho. Irmãos, o Senhor é tão misericordioso, porque mesmo todas as vezes que é rejeitado, o seu filho amado é rejeitado, ele sempre envia, ele não deixa, aleluia, porque ele é misericordioso, ele não quer que nenhum de nós se perca, aleluia. E mesmo não sendo rejeitado, o Senhor sempre envia o seu filho. Isso revela, irmãos, algo poderoso. Deus sempre dá mais uma chance. Já pensou, irmãos, se na primeira vez que nós tivéssemos ouvido a palavra do Senhor, nós tivéssemos, claro que muitos aqui viraram as costas, mas, irmãos, ficaram com aquela palavra na mente, ficou pensando, aquela pessoa foi lá, pregou para mim? Mas eu não vou dar ouvidos não, mas ficou. A semente, irmãos, ela foi plantada. Aleluia. E isso que é o quê, irmão? Quer dizer o quê? Uma segunda chance. O Senhor sempre nos dá uma chance, aleluia, para que nós venhamos se consertar com Ele e que nós venhamos, aleluia, fazer tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. O juiz, irmão, mas também revela algo muito sério. Aleluia. Rejeitar Jesus é um limite. O juízo é consequência da rejeição contínua. O dono da vinha vem e faz justiça. Mesmo, aleluia, isso mostra que Deus é amor, mas também, irmãos, Ele é justo. Aleluia. Muitas das vezes, como eu falei lá atrás, como o Senhor, Ele é amor, mas Ele também age com justiça. Aleluia. Não é sobre um Deus que castiga por impulso. É sobre um Deus que foi paciente, insistente, amoroso, mas foi rejeitado repetidamente. Aleluia. Irmãos, tem mais perguntas que eu sempre gosto de colocar aqui, que ainda dá tempo. Tem umas perguntas que tem para fazer para os irmãos, que também para os irmãos meditarem. Amém? Que diz assim, que também é para mim. Vocês têm ignorado áreas que Deus quer tratar? Será que nós temos ignorado as áreas a qual o Senhor quer tratar? Porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor que nos molde a cada amanhecer, que nos molde. Mas é como lá em cima, será que nós temos ignorado? Será que nós temos ouvido o que o Senhor tem nos falado? Outra que tem aqui tem resistido às mudanças que Ele já deixou claro. Porque, irmãos, o Senhor, Ele fala. O Senhor, Ele fala conosco a todo momento. Basta que nós fiquemos atentos ao que o Senhor tem para nos falar. Amém? Glória a Deus. E outra pergunta: será que estamos vivendo como um dono da vinha ou como alguém que presta contas? Será que nós estamos vivendo como aquele dono da vinha ou como alguém que presta contas direitinho com o Senhor? Aleluia. Irmãos, o maior perigo é endurecer o coração ao ponto de não ouvir Deus falar. Glória a Deus. Ontem aconteceu uma situação comigo que eu estava com um dinheiro lá na gaveta e eu peguei uma oferta que tinha em cima do nicho. Falei, irmão, vou levar essa oferta para a igreja. Aí eu não lembrei que tinha na gaveta e peguei. Quando, irmãos, eu ia saindo no portão de casa, o Senhor, Ele me repreendeu. Disse assim, mas foi uma coisa tão forte, glória a Deus, que o Senhor, irmãos, Ele fala conosco. Basta que a gente fique atento. Lá tem uma pequena repreensão que a gente sente, que a gente leva do Senhor. A gente toma assim um susto e diz assim, obrigado, meu Deus, por ter falado comigo dessa forma. Eu ia saindo com aquela oferta tão pequena no bolso, aí o Senhor me disse assim, tu vai levar essa oferta para a igreja? Mas é porque não é por querer, irmãos, foi porque eu esqueci que tinha algo na gaveta. Aí eu voltei, tem alguma coisa na gaveta. Voltei e peguei. Aleluia, para os irmãos verem quão maravilhoso o Senhor é. Basta que fiquemos, irmãos,
me fez de estar aqui na casa do Senhor trazendo essa palavra. Vai ser uma oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Deus, Ele é fiel, Ele é lindo e Ele é maravilhoso. Quando Ele entregou seu Filho, Jesus Cristo amado, para morrer na cruz do Calvário, e quando Ele estava diante daquela cruz, um ladrão do lado direito, um ladrão do lado esquerdo, e aquela multidão o julgando e condenando, Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz, né? E assim a palavra do lavrador falou conosco nesta noite, né? Quantos de nós constantemente nós não somos perseguidos? Quantos de nós constantemente as pessoas não querem que a gente esteja na casa do Senhor, orando, louvando, refletindo em sua palavra, meditando em sua palavra, buscando o Senhor, meu Deus, meu Pai, enquanto nós podemos achar. Assim diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33, né, que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, e todas essas coisas, né, vos serão acrescentadas. E assim, meus irmãos, nós temos que buscar o Senhor, buscar a justiça do Senhor, buscar estar na presença do Senhor constantemente, assim como foi ministrado ontem também ali em Morros, né, uma palavra maravilhosa, a qual o evangelista Gerson trouxe aos nossos corações, e aqui nós fomos alimentados espiritualmente. Hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, o Senhor também nos honrou com esta palavra maravilhosa, a qual a missionária Janaína trouxe nesta noite, para a edificação da amada igreja do Senhor. Nesta noite eu quero convidar a irmã Francisca aqui na frente, né, para nós orarmos pela vida dela, né? Em nome de Jesus Cristo. Esse dia ela vai estar fazendo uma viagem, e nós vamos estar aqui como intercessores, orando, intercedendo por a serva do Senhor, né? Para que o Senhor guie os seus passos, para que onde ela vá, o Senhor vá com os anjos celestiais acampados sobre a vida dela, guardando a estadia dela ali onde ela está, a vida da filha dela, né? Em nome de Jesus Cristo, a família. Sabemos que família é um projeto do Senhor, e nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para orar e para abençoar em nome de Jesus Cristo. Essa amada igreja se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta noite, mais uma vez, diante da tua igreja e da tua santa e gloriosa presença, Pai, porque a tua palavra nos diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor, o guarda de que Israel se faz presente. Pai, nesta noite, nós como intercessores, ó Senhor, estamos aqui para orar, para interceder, Pai, Senhor, por a vida da irmã Frasquinha, que o Senhor possa guardar, Pai, os que vão ficar aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, proteja a vida do esposo, a vida dos filhos, a vida dos netos, ó Senhor, e já prepara o ambiente a qual ela vai estar ali, Senhor, já abençoa tudo que vai ser feito ali, que seja para a honra e glória e louvor, Senhor, do poderoso nome do Senhor. Senhor, já abençoa as nossas vidas, Senhor, aquela, meu Deus, meu Pai, que vai receber uma bênção. Sabemos que filho, Pai, é herança do Senhor, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, possa guardar, Senhor, aquele parto, que esta criança venha nascer, Pai, Senhor, com saúde, Senhor, trazendo a alegria, meu Deus, meu Pai, para dentro daquele lar. Sabemos que família, Senhor, é um projeto do Senhor, por isso, meu Deus, meu Pai, guia os passos dela, dá sabedoria, entendimento, revelação da tua palavra, usa ela ali como um canal de bênção onde ela vai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. E as palmas louvem e agradecem ao Senhor, amém, amados? Amados, domingo nós vamos estar aqui fazendo um culto de gratidão ao Senhor por as mães a qual já confessaram o Senhor Jesus Cristo aqui nesta casa de oração, e também algumas vão ser convidadas para estar conosco aqui. O irmão Luan, vai estar conosco aqui ministrando a palavra de Deus, a qual congrega ali na Igreja Batista Monte da Fé de Major Simplício, o seu líder espiritual ali é o missionário Alain, juntamente com a sua irmã, que é a missionária Gabriele, cederam aí a oportunidade
para o irmão Luan estar conosco aqui, ministrando a palavra de Deus para as mães, né? Em nome de Jesus Cristo, peço à igreja do Senhor que esteja em oração por esse culto que vai ser realizado aqui no domingo, que tudo seja para a honra e glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos orar e agradecer a Deus nesta noite por este culto maravilhoso, a qual cada um adentrou nesse tempo. Orou, clamou, louvou, bendizeu, glorificou o santo nome do Senhor, meditou em sua palavra, para que cada um de nós possamos crescer na graça, crescer no louvor e crescer no conhecimento. Pai, nesta noite queremos te agradecer por mais um culto de unção, por mais um culto de oração, por cada servo e cada serva do Senhor, a qual nesta noite, Pai, em batalha espiritual, oraram, Deus de Israel, por a vossa vida, oraram, meu Deus e meu Pai, pelo seu casamento, pela vida do cônjuge, pela vida da esposa, pela vida dos filhos, a qual são a herança do Senhor. Louvamos ao Senhor, meu Deus e meu Pai, por mais essa oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos aqui, Senhor, nesse tempo, Senhor, nesta casa de oração. Também sabemos que o nosso povo, Pai, ele é templo e é morada, Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela Shekinah do Senhor, pela tua presença, Senhor, nesta noite. Que da mesma forma que o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos conduziu nesta noite, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa nos conduzir novamente, Pai, para os nossos lares. Já abençoa, Pai, tudo que nós vamos fazer no decorrer, Pai, do final de semana. Já guarda a entrada e a saída de Boa Esperança. Guarda os moradores, ó Deus, desse lugar. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Dos acidentes, Pai, nessas estradas vicinais, ó Senhor. Livra de tudo aquilo que não provém do Senhor. Espírito da morte, espírito de acidente, já venha bater em retirada, Pai, na autoridade a qual foi nos concedida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Amém. Amados, fecharem vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, que esteja conosco em todo Israel, na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao Senhor, e a paz de Deus e seu irmão e ao visitante desta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.